nós estamos recebendo o jornalista Luciano Clever. Luciano Clever Mesquita Martins tem formação em teatro pela Universidade Federal do Ceará, também é bacharelado em letras pela UES e tem bacharelado em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará. Tem MBA em políticas públicas inovadoras pela Unipasse e também MBA em jornalismo político, marketing e mídias sociais pela Unipasse, esse curso em conclusão. O Luciano já atuou como locutor, como apresentador de TV, também como repórter, editor-geral, gerente de marketing e comunicação social, foi ainda secretário de redação, consultor de comunicação social, secretário parlamentar e assessor de imprensa, além da sua função que ocupa também atualmente, que é a de comentarista de política. Certamente uma pessoa que tem a comunicação social na veia e que tem muita experiência a compartilhar conosco. Luciano, para começar esse nosso trabalho aqui no curso de jornalismo do Centro Universitário Uninta, quero primeiramente agradecer a sua presença e dizer que você é um comunicador há muitos anos, tem larga experiência, como nós acabamos de ver, e eu queria que você nos contasse um pouco sobre como tudo começou. Tudo começou em Sobral. Boa noite. Bom estar com vocês, futuros colegas, né? Eu fui seminarista aqui em Sobral, queria ser padre, e quando resolvi não ser padre, o que é que eu vou fazer agora? Aí, na época, eu pensava em mudar o mundo. Vou mudar o mundo escrevendo, vou ser jornalista. Então, tudo começou, se quer uma frase, como começou assim, eu me desencantando com o sacerdócio e tentando exercer um outro ofício, né, um outro ministério na área do jornalismo. Então, até hoje, não me arrependo, faria tudo de novo, gosto da minha profissão. Boa noite, Luciano. Boa noite. É um prazer recebê-lo. Gostaria de saber, entrando nessa deixa que o Tiago colocou, qual o segredo para chegar onde você chegou? O que você pode ressaltar de mais importante? Bom, quer que eu conte um pouco da minha vida? Eu conto. Alguém pode chorar aqui, mas vamos lá, né? Quando eu saí daqui, eu fui para a UFC, fiz o curso de jornalismo. E em 82 anos depois, eu passei no concurso da Caixa, tinha que trabalhar, porque na época eu vivia só com crédito universitário, era de graça na UFC, mas recebia um dinheirinho para manutenção, chamado manutenção na época. Na metade do curso fui trabalhar no banco, na Caixa Econômica. 6 meses depois eu fui para a área de comunicação. Então, estudante pobre, eu já era tarado por jornal, eu ia para o DCE para ler a Folha de São Paulo, e o meu primeiro trabalho na Caixa foi ler jornal. Então, que coisa maravilhosa, né? Era recortar jornal. Então, eu lia todos os jornais da época, aqui do Ceará, e lia depois os jornais também do Sul. O Jornal do Brasil, o Globo, a Folha de São Paulo e o Estadão. Eu digo, rapaz, não quero emprego melhor do que esse. Só que com o tempo eu fui jogado para outra área e depois eu voltei para a comunicação. Eu digo isso porque eu parei o curso na metade, porque era um curso para ricos, né? Quem trabalhava não podia fazer o curso porque só tinha cadeiras de manhã e de tarde. Então, tinha algumas alternativas bem cedo que eu fiz, né? E depois algumas à noite. Por causa disso, eu tive que fazer o curso de letras à noite. Aí terminei o curso de letras, e depois fui chamado para ser o chefe da comunicação da Caixa, de marketing. E foi aí que eu negociei com o meu chefe, né? Que ele era meio doido, né? E vi um outro doido, digo, olha, eu aceito, o cara nem me conhecia, eu aceito ficar, agora eu preciso terminar meu curso de comunicação. Aí negociei com ele, terminei o curso de comunicação, fiquei mais um tempo na Caixa, em 2000 mudei de emprego, de mulher, de um bocado de coisa, fui para a área política, que até então eu não fazia. Então eu fiz, na área de comunicação, eu fui apresentador de TV, ele fez um pequeno resumo. Em 2001 eu volto para Sobral, conheço o professor, o reitor da UVA, e na época eu tinha uma ideia, já na época, de fazer ECOA. E eu era amigo do cara que tinha essa ideia da ECOA em Fortaleza.
E ele me indicou para vir para cá para abrir um jornal. Então nós tivemos o Expresso do Norte, não sei se alguém viu, né? Foi de 2001, foram uns 3 anos. Depois daqui eu volto para Fortaleza e vou ser secretário de redação no Diário do Nordeste. Então eu era o responsável pelo fechamento da página do jornal. Então aqui eu era editor, diretor do jornal, e lá num jornal bem maior, claro, né? Eu tive uma experiência muito grata, embora trabalhosa. É um desafio enorme quem vai trabalhar em jornal. Fique logo atento, porque você faz uma matéria maravilhosa, termina o dia, recebe os parabéns do editor e diz, amanhã é o quê? Né? Então, todo dia você mata um leão na unha. E tem que fazer sempre o melhor. O bom jornalista vai ser sempre fazer isso e vai sempre se preocupar em ser a manchete. Então, eu tive num jornal, logo que eu saí da Caixa, eu fui para a Gazeta Mercantil. Era um jornal nacional, não existe hoje, uma escola maravilhosa, alta qualidade, era segmentado para empresários, então tinha um rigor enorme no jornalismo. Então, a preocupação que eu tinha de fazer as minhas matérias é de que ela fosse manchete. E eu acho que 80% das minhas matérias eram manchetes dos jornais. Porque eu me esforçava. Então, você quer ser jornalista, não pense em ser... É uma tarefa dura o jornalismo, porque você é jornalista 24 horas. Então, não tem essa. Você está no meio da rua, acontece uma coisa, você está com a pauta pode mudar. E acontece, por exemplo, a gente fechava o jornal, teve a morte de um cara, me fugiu o nome aí, era terrorista lá, e diz até que morreu envenenado. Então, a gente fechou o jornal, eu estava em casa preparando para dormir, e a gente tinha síndrome. Hoje até eu li, tem um nomezinho em inglês, é síndrome de você estar por fora da notícia. Então tinha uma loucura, a gente fechava a página e depois dava uma geral nos sites para ver se tinha alguma notícia, se a gente não estava ficando por fora ou levando algum furo. Então nós fomos o único jornal no Brasil a sair na capa com o primeiro clichê, porque teve jornal que saiu no segundo clichê. Saiu o primeiro, depois o segundo. A gente soube da morte do cara, acho que era do Arafat. Aí, olha, morreu o cara, volta. Então a gente chamou o diagramador, e eu e mais os dois que fechavam, os dois secretários de redação, era eu e o Henrique. Então um foi para a página e o outro foi, nós reabrimos a página de internacional e reabrimos a capa. Né? A capa era a última a fechar. E chamamos o diagramador, cara, vamos lá. Então foi uma coisa boa, assim, trabalhosa, né? A gente já ia dormir e tal, mas não tem essa, não teve hora extra, né? E a gente sabe assim, que a gente está preparado e a missão é essa. A missão é para quem gosta. Não é para fracos essa profissão de jornalista. A não ser que queira ser professor, né? Mas aí pronto, tem essas coisas. Então a gente foi o único jornal do Brasil, porque era hora de verão, né? Então os jornalões já tinham fechado. E no Nordeste teve um em Pernambuco que deu em segundo clichê. Então a gente tem que estar sempre preparado e atento, né? Porque não é uma profissão para burocratas. Exige talento de contar histórias. E eu vou dar uma dica para vocês, se os professores de vocês já não deram, que a coisa nova hoje, vocês têm que entender de Excel. A tendência hoje é o jornalismo de dados, que a gente começava o jornalismo, a grande preocupação nossa era como conseguir dados. Hoje os dados estão em excesso, na sua cara, no seu tablet, no seu celular. Então a grande preocupação hoje é como você tratar esses dados, como você entrevistar esses dados. Que antes não era professor, a gente entrevistava só pessoas. Hoje você entrevista os dados, você tem um monte de dados na sua mão e tem que conversar com eles. O que é que você quer daqueles dados, o que é que eles podem te dizer? Eu estou assim, sou menino, pode me interromper, senão não paro nunca, tá? Então pronto, aí com isso daí, fui para o Diário do Nordeste, depois saio do Diário do Nordeste e entro na seara política. E aí eu vou para o rádio, que era outra paixão. Também comecei aqui em Sobral, o rádio. Na Rádio Educadora, quando eu era seminarista, fazia a Hora do Ângelo. Ia lá, era até o pai de um grande jornalista, amigo meu. Eu estava aqui e fui dar uma palestra para alunos do ensino médio, estava lá o Inácio, não sei se você conhece o Inácio, alguém conhece o Inácio? Hoje está na política lá. Pronto. Então o pai dele fazia um programa de rádio aqui, regional, né? E eu chegava lá, dava uma quebrada. 6 horas, e o anjo do Senhor anunciou a Maria. Aí fazia aquela oração, depois voltava
para o programa dele. Aí conheço o Inácio, que queria ser jornalista, e depois me encontro com ele lá no Diário, ele sendo estagiário, e hoje o cara está aí, editor de política, um grande talentoso, um sobralense talentoso, que todos nós devemos nos orgulhar. E um grande cara. Não sei se está confirmado, mas é um dos que estava convidado aqui para a nossa Semana do Jornalismo. Não sei se Legal. já confirmou a presença dele. Gente boa. Luciano, você já trabalhou no rádio, jornal, Trabalho. TV, mas eu te perguntaria o seguinte, com qual desses você se identifica mais? Se é que se identifica mais com algum Rádio. deles? Rádio. É assim, eu me identifico com tudo. Tá? O jornal é um tesão diferente. Cada um tem assim, um prazer diferente. O rádio tem aquela coisa, você está ali e no meu trabalho, por exemplo, eu abro o microfone e sou... Quando comecei esse programa de hoje, era até razoável. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã, tá, gente? Então, preparem-se, né, se querem. Eu acordo sempre às 4 horas da manhã para ler os jornais. E assim, vocês têm que ter um compromisso com o leitor de vocês, com o ouvinte de vocês, eu como telespectador, para dar o melhor de vocês. Porque é assim que vocês vão crescer. Eu acho que eu cresci, me sinto crescido na profissão. Não é ganhar bem, o crescimento não é isso, mas de ter um certo reconhecimento, é você, primeiro, sendo humilde. Olha, eu tenho que estudar para dar o melhor para os ouvintes, respeitar os ouvintes. Então, o rádio tem esse prazer da comunicação instantânea. Você sabe que o seu cliente, né, o ouvinte está lá do outro lado, hoje no celular, no Facebook, no broadcast, a tendência a rádio hoje é broadcast, nunca mais você pensa só no microfone, está sempre uma câmera dessa olhando para você, e na outra ponta um bocado de gente exigente, chata, e cobrando de você, e ao vivo é um negócio complicado, mas é também desafiador. O jornal, e eu achava maravilhoso também editar jornais, comandar equipes, então é também um grande desafio. O jornal, a profissão nossa, é sempre coletiva. Eu fiz teatro, então o teatro é também uma profissão coletiva. Eu vim para cá, achei que chegava atrasado, louco, desesperado, porque eu estava dependendo para fechar, faltou uma foto, cadê a foto que não chegou? Olha, faltou você não ouviu, porque eu aprendi isso na Gazeta. A Gazeta, eu fiz uma matéria sobre a Enel, na época, Coelce, aí ela foi manchete nacional. Aí eu ia para casa, eu ligava, aí os caras tinham um checador. E ele começava a dizer, onde é que você tirou isso? E por que isso assim? Parecia um inquisidor. O que ele queria, ter a garantia de que aquela matéria não tinha furos. Então, por isso que o jornal era uma escola. E eu fiquei também exigente com quem eu trabalhava. E você ouviu isso de quem? Como é que foi? Eu começo a fazer o advogado do diabo para o quê? No fim, ter uma grande matéria, ter um grande trabalho para o ouvinte, para o leitor. Em algum momento do seu trajeto como jornalista, repórter, você pensou em desistir? Jamais. Nunca. Sempre fui apaixonado pela profissão e eu fui múltiplo, né? Então, eu podia desistir de uma coisa, pulava para uma outra coisa, mas sempre o tempo todo, mesmo na Caixa, que foi também uma grande escola, eu trabalhei o tempo todo na área de comunicação. E eu me lembro que eu era meio hippie na época, naqueles anos 80, Canoa Quebrada ainda era um sonho, né? Para gente chegar lá tinha que subir aquela duna. Então, quando eu passei na Caixa, eu não me via trabalhando na Caixa. E eu passei um tempo para ir, e quando eu fui, muita gente indo para o interior. Aí eu disse, pronto, eu já tenho o que dizer lá em casa. Eu não vou deixar meu curso, então não vou para o interior. Mas qual não foi minha surpresa, porque tinha já uma orientação do rapaz da comunicação, que era um senhor, e disse, olha, o primeiro cara que chegar aí de comunicação, você manda para mim. Aí eu fui trabalhar em Fortaleza, lendo jornal. Então, nunca me passou pela cabeça de desistir. Bom, então, a comunicação social, sem dúvida nenhuma, é uma opção de vida, acima de tudo, né? Mas eu pergunto, dentre todos esses trabalhos que você fez ao longo da sua carreira, editando textos, matérias, cobrindo eventos, que você também fez isso muito na sua vida, existe um ou mais desses eventos que você destacaria, que, digamos assim, foi marcante para a minha trajetória até hoje?
Olha, assim, uns golpes de sorte, né? Uma das coisas que eu cheguei atrasado, havia uma coletiva, eu era o chamado repórter elétrico na Gazeta, porque na época, vocês são muito jovens, na época do FHC, e havia apagões. Então, a grande coisa no Brasil, na economia, era procurar soluções na área energética. Então, foi quando começaram a vir essas empresas de eólicas. Então, eu tive contato com muita gente disso daí. E uma das soluções, por exemplo, foi manchete nacional, era que viria uma barca para cá. É uma usina embarcada, como eles chamam, né? Então, eles já trazem, em vez de construir uma usina, a Coelho estava pensando de trazer uma barca já com a usina para ter energia no Ceará e no Brasil, etc. Então, eu fiz essa matéria e fiquei de acompanhar. Então, a Coelho se chamou e deu uma coletiva. E eu cheguei atrasado. Quando cheguei, o cara já tinha falado, né? Pensava, puxa, foi lá só para comer, tomar o café, né? Aí, na conversa, estava conversando o presidente, o cara da Coelce, e o nosso editor, o nosso diretor do jornal. E eu cheguei, já tinha chegado atrasado, né? Eu tinha falado blá, 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 eu cheguei. O negócio da barca não deu certo mesmo não, né? Aí o cara, não deu porque estava complicado. Eu falei mais nada, cheio de gente. Fui para a redação e fiz a matéria que foi também manchete nacional. Coelce abandona a barca. Até a manchete, me lembro dessa manchete, por isso que eu destaco. E todos os jornalões aqui de Fortaleza comeram poeira. Então, eu furei, eu cheguei atrasado na coletiva e furei todo mundo. É tanto que a Gazeta Mercantil deu, e o Estadão deu no dia seguinte, o Estadão estava lá, o jornal o Globo estava lá, porque a energia era o quente na época. Aí eu fiz a matéria e a Gazeta tinha uma rede, então eu acionei a repórter de São Paulo para ver preços. Então, eu fiz um texto que não tinha como não ser meu, era muito autoral. Aí, 2 dias depois, eu vejo essa matéria no Diário do Nordeste, 2 dias depois. Como a Gazeta era muito restrita, um segmento só não ia nem para as bancas, né? O nosso caderno era Ceará, Piauí, Maranhão. Aí eu liguei para a moça lá, olha, como é que o Diário do Nordeste deu essa matéria? E além do mais, vindo do Estadão. Era coletiva, Luciano. Que coletiva? Coletiva não foi dito isso não, aquele texto é meu. Aí, o que é que eu descobri? A amiga minha, do meu coração, viu a matéria na Gazeta, como vê que ninguém lê muito a Gazeta, refundiu o abre da matéria, e algumas expressões muito minhas, ela não mudou. E algumas informações que só eu tinha, que era do mercado lá em São Paulo, que a repórter me ajudou, ela também não checou, achou que era coletiva. Não, foi na coletiva. Então, esse foi um dos mais marcantes por isso. No meio de todo mundo, das feras lá, de feras nacionais, eu furei todo mundo. Num acaso. No golpe de sorte. Aí a manchete, Coelce abandona a barca. Boa noite, Luciano. Boa noite. Hoje pela manhã eu escutei você falando sobre 2 ou 3 verbos que o jornalista deveria evitar de falar. Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, a gente aprende isso. Nunca você deve colocar, ou deve, né? Nunca você deve colocar em manchete o verbo poder e o verbo dever. E a Folha de São Paulo hoje disse, o STF julga a matéria que deve mudar a sentença na Lava Jato. Então esse deve já é um distinto da manchete, né? Pode. Se vai usar neste caso, pode ser que o STF julgue, o STF vai se debruçar sobre um assunto, acho que todos estão acompanhando, sobre as alegações finais, e o cuidado do jornalismo com gente que às vezes não entende. Eu também não entendo, eu não sou advogado, estou olhando aqui para um advogado. Mas de vez em quando eu leio muito e me procuro com colegas, amigos, advogados, quando vou escrever ou quando vou comentar. Aí a Folha de São Paulo, por exemplo, disse, vai mudar a ordem para que os réus delatados falem depois dos que delatam, e não o inverso. Eu digo que não existe isso. O que existe hoje, me corrija, meu querido advogado, né? Você abre o prazo para a alegação final da acusação e depois para os réus, a todos. Com a lei é nova, a lei da delação, e agora o cara diz, olha, de novo quero recorrer a ele. Para mim, a alegação final é um blá blá blá.
Nunca vi mudar, né? Porque a fase final do processo, né? Apresentam-se as provas, né? As testemunhas são ouvidas, né? Tem a inicial do advogado, os caras falam, e depois de tudo isso, diga aí, argumente finalmente como é diante dessas coisas todas. Aí, mas tudo bem, para o conceito da ampla defesa, então o STF disse, não, o cara que é delatado tem que saber antes o que é que o delator disse sobre ele. Vá lá. Mas quando você lê a folha, é como se fosse o inverso. O delatado falaria antes e o delator por final. Então, um erro do jornalista que não entende de direito e não procurou se informar. Não é isso? O prazo era um só. E na leitura do texto da folha, você imagina que o STF está corrigindo, está invertendo. Não, ele está abrindo novo prazo. Né? Novo prazo para o réu. São corréus, né? Então, os réus que delatam falam antes do que tem a dizer sobre o outro lá, e aquele que é acusado tem a palavra final. Então, nunca deve colocar no título a palavra pode e deve, porque é muito frágil conceitualmente esses dois verbos, e o jornalismo exige muita precisão. E quando você coloca deve, neste caso, é mais, às vezes, uma torcida do cara que fez o título, do que um compromisso com o fato, né? O jornalista é o cara que não tem direito, tem até direito às suas opiniões, mas não aos seus fatos, né? Então, o fato não é deve, é pode na lei. O que você falou é uma temática muito importante, até porque a jurisprudência do Supremo já reconheceu que a alegação final é uma peça importantíssima da defesa, e a ausência de alegação final pode implicar nulidade no processo. Eu mesmo, como advogado, uma vez deixei de fazer alegações finais, o juiz reabriu o prazo e ainda me advertiu que se eu não fizesse eu seria multado. Então, realmente, ele queria preservar a legalidade do processo. Mas o jornalista, ele tem que realmente tomar certos cuidados. Hoje eu via uma matéria lançada em alguns sites sobre esse advogado que foi pego levando bilhetes para dentro de um estabelecimento prisional aqui. E a matéria dizia que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB teria agido rápido e já determinado o afastamento do advogado. E, na verdade, se a gente for analisar o Código de Ética e Disciplina, e principalmente o Estatuto da OAB, não existe essa punição de afastamento. Advogado não é eleito, ele não cumpre mandato, ele tem uma profissão. Então, ou ele vai ser suspenso, ou ele vai ser expulso, ou nada vai acontecer com ele. E aí, na verdade, o que esse advogado sofreu foi uma medida disciplinar de suspensão das atividades Desconhecimento de causa do jornalista, né? Porque o jornalista, ele é um generalista, né? Então, ele tem que ter a humildade de, quando não tem um conhecimento sobre a causa, se informar. Então, vocês têm que ter não só as suas fontes, porque, assim, o jornalista, que vai trabalhar em jornal, ele é as suas fontes. Então, era sempre assim, toda matéria que eu fazia, eu sempre conhecia mais alguém, já pegava o telefone. Doutor, eu não vou ligar para o senhor, não vou aborrecer não, mas se tiver uma dúvida, me dê o seu celular, que eu ligo para o senhor. E eu mantinha realmente, não ficava enchendo o saco do cara. Mas na hora que eu precisasse, eu tinha um telefone. Então, quanto mais fontes, maior vai ser o talento de vocês, melhor vocês vão fazer a matéria. E tem que ter as fontes desses especialistas. Vai fazer uma matéria sobre direito nesse caso, escuta um advogado, pergunta-se como é que é isso, para não ficar dizendo essas asneiras, assim, algumas aberrações às vezes. Dando uma olhada na sua trajetória, é bastante notório o envolvimento maior no meio político. Por quê? Nos últimos anos, eu sou também apaixonado por política. Então, eu sou um comentarista político. Então, tudo a partir daí começou a gerar em cima de política. Porque alguns de vocês vão para a área de cultura, alguns vão para a área de policial, alguns vão para a área de economia. Então, eu comecei a me bandear para a política. Gosto muito da política. Porque tudo é política. Assim como tudo é cultura, tudo é política, né? Então, às vezes, a gente se afasta da política, tem certo preconceito. Na verdade, é um horror quando a gente faz isso, porque ou os bons tomam conta da política, né? Não sou eu, essa frase não é minha, né? Ou nós seremos governados pelos maus políticos. Então, para mim, a política é tudo, está em tudo,
a disputa pelo poder, até assim, de vocês dentro da sala de aula, tem uma disputa de poder. Então, gosto muito da política por causa dessa disputa e comecei a estudar política e cada vez me apaixonar. E a partir daí, assim, foi o meu rumo, foi o segmento que eu preferi dentro da área de jornalismo. Luciano, se você fosse começar a sua carreira hoje, o que você faria diferente? Eu teria estudado mais. E sabendo hoje como é, eu teria estudado mais Excel. Hoje, vocês têm que saber Excel. Se alguém quiser se especializar, a escola de dados, que é uma coisa nova aí, vai dar um curso na Unifor, 400 e pouco lá, 3 dias, quinta, sexta e sábado. Então, hoje é a tendência, jornalismo de dados. Mas tem cursos de graça. Aliás, tem um Knight Center, não sei se vocês conhecem, né? Knight, K-N, Knight Center, é de uma fundação no Texas. Esses americanos gostam de dar dinheiro, né? Então é uma fundação especializada, voltada para jornalistas. E vive dando curso de graça. E são cursos online, 16 minutos, 7 minutos, 20 minutos de vídeo, alguns textos para ler. Inglês, vocês têm que saber inglês. Não que os cursos lá sejam sempre, digo para a carreira de vocês, né? Tem que saber inglês. Teria estudado mais inglês. Pronto, eu teria estudado mais. E teria entrado mais cedo num veículo de comunicação. Eu fui cedo para a Caixa, né? Ainda dentro dessa temática da profissão, você está falando aqui para uma turma de alunos do 2º semestre do curso. Então, como é que você avalia atualmente o mercado de trabalho para quem pensa ainda que há mais 6 semestres entrar nessas tantas oportunidades que a comunicação social e o jornalismo oferecem? Olha, o mercado está bom para todo mundo ou está ruim para todo mundo, tá certo? Eu vi um cara dizendo outro dia, está acabando o jornal, está acabando, as redações estão fechando. Aí eu digo, olha, tem um cara que não gosta de queimar dinheiro, que é o Bezos, né? George Bezos, acho que é isso, o dono do Amazon. Ele comprou o Washington Post e contratou 100 jornalistas. Então o jornal que estava lá embaixo, hoje o jornal é um grande opositor ao Trump, né? Um grande jornal nos Estados Unidos, e não vai morrer o jornal. Obviamente ele vai conviver com outras plataformas. Então você vai entender, e hoje o jornalista vai ter sempre que ser múltiplo. Eu lembro uma vez na redação, a gente ia mandar uma repórter para o Rio de Janeiro para cobrir uma matéria. Mas tem que levar o fotógrafo, porque é o sindicato. Eu digo, gente, como está fora de moda isso? Porque ou tu vai e ganha a tua diária e tira umas fotos lá e volta, ou não vai de jeito nenhum. Então hoje, assim como o radialista tem que aprender a olhar para a câmera, né, que é o broadcast, você vai estar no áudio também no vídeo, assim vocês jornalistas, seja qual for a área que vocês forem, vocês têm que ler bastante, é fundamental para jornalista dominar a língua. Então ler bastante. A principal habilidade do jornalista, qualquer que seja ele, é saber ler para poder saber escrever. Meu grande professor de português, a quem eu devo tudo, tanto na área, um pilar espiritual, moral e intelectual, Padre Oswaldo. Ele dizia muito que tentar escrever sem ler é como tentar fazer penteado em garrafa. Então o material básico de cada jornalista é a leitura, que depois vocês vão escrever. Depois vocês têm que ter um talento e uma habilidade para contar histórias. E além dessa habilidade, então primeiro leiam muito para escrever direitinho, passar a mensagem que vocês querem fazer. E segundo, a habilidade de contar histórias. Então vai se dar bem aquele que souber melhor contar histórias. Isso é em qualquer área. Os grandes caras, Jesus Cristo foi o maior contador de história da humanidade. Então saber contar história é fundamental para qualquer profissão. Para nós é crucial. Sem saber contar uma história, você está na profissão errada. E por último, vocês têm que dominar o conhecimento de tratamento de dados. Dados, números. Porque nós estamos repletos de números. Então, aprendam logo o Excel, entender o que é uma tabela dinâmica, porque começa por aí. Depois de outros cursos, vocês vão aprender a tratar dados,
Porque hoje, mais do que nunca, o jornalismo que apenas fala e não coloca números, está fora do mercado. Está fora do mercado. Então, se você imagina, me pergunta isso, como é que vai ser o mercado, o jornalista, além dessas coisas que eu falei, vai ter que entender de Excel. Vai ter que entender de números. Porque os números estão aí. E hoje em dia, abra os jornais, que toda matéria é número. Quantos por cento aumentou, quanto foi aquilo, né? A taxa de desemprego é tanto, quantas pessoas morreram, aumentou em quanto número de mortes, tudo é número. Nós somos comandados por números. Então vocês mergulhem nas letras e também nos números. Nós estamos chegando ao final da nossa apresentação. Algum dos colegas quer fazer alguma pergunta para o nosso entrevistado? Aproveitem. Tem 5 minutos. Matheus. Boa noite. Nessa sua trajetória, como você falou, você migrou muitas vezes de áreas, entre aspas, né? Mas, assim, teve alguma área que você fala, faltou, eu queria ter ido mais profundo ali? Televisão. Passei só 1 ano de televisão. Fui apresentador e foi uma das coisas mais desafiadoras, porque televisão exige muita tecnologia e na época a gente tinha pouca tecnologia. Então eu queria ter me aprofundado mais nessa área de televisão. Foi uma experiência maravilhosa. O resto não, rádio, o texto, eu também gosto muito, fiz isso muito simultaneamente, concomitantemente, criei programas de rádio, gosto de fazer isso, mas gostaria de ter feito mais televisão. Agradecemos a sua participação aqui nesse nosso trabalho, em nome de todos aqui da nossa turma do 2º semestre, a turma 8 do curso de jornalismo. Desejamos muito boa sorte e mais uma estadia proveitosa aqui na nossa cidade. E para finalizar, eu lhe deixo à vontade para deixar a sua mensagem, não apenas para nós, mas também para quem vai acompanhar essa sua apresentação através do nosso site do curso de jornalismo. Muito bem, para quem acorda cedo, Luciano Clever, para quem acorda cedo, estou na Paraíso FM e faço lá durante 1 hora de programa, comentários políticos. E assim, eu acordo às 4 horas, qual é a pauta de amanhã? Não sei. Quer dizer, e até sei. A pauta de amanhã são as manchetes que saem nos jornais. Então eu acordo às 4, eu acordo já, o tablet e o celular, os dois me acordam, eu já ligo aqui e já abro o jornal. Então já baixo a Folha de São Paulo, leio o Globo, leio o Povo, leio o Diário e leio o Estadão, e dali eu vou clipando e é sobre aquilo que eu vou falar. Então, quem não acorda cedo, pode acompanhar depois, porque eu sempre faço a live no Facebook. Então, se tiver um feedback, um retorno de vocês, eu ficaria muito agradecido. Boa noite, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês.